O silêncio na sala era tão pesado que poderia ser cortado com uma faca. Eu estava lá, parada, com a mão tremendo levemente no teclado, enquanto os gritos ecoavam do escritório do meu chefe. Ouvi a porta abrir e vi Carlos sair, seu rosto vermelho de raiva. Ele não me notou. Estava muito ocupado discutindo suas táticas de controle com o RH. As palavras dele cortaram a atmosfera. Laura é instável, não podemos confiar nela. O nó na minha garganta se apertou ainda mais. Eu sabia que dias como este eram apenas uma pequena parte do que estava por vir. O estômago revirava. Eu não tinha força para gritar, mas a raiva fervia dentro de mim. Mal sabia Carlos que aquela não seria a última vez que ele saberia de mim. As gravações, meu recurso silencioso, meu pequeno truque. Enquanto ele passava, os olhares dos meus colegas de trabalho se encontraram com o meu. Havia sussurros, um leve murmúrio de desaprovadores. Eles sabiam. O ar estava denso de tensão, como se todos esperassem que... Expirei fundo, fechei os olhos por um instante. Não era a primeira vez que minha dignidade era testada, e não seria a última. Lembrei-me de quando fui promovida pela primeira vez. As congratulações elogiosas, os sorrisos genuínos. O tempo passou e os risos se foram, dando lugar a um ambiente tóxico, onde eu me senti uma peça descartável em um jogo manipulador. O corredor parecia mais longo agora, cada passo ressoando um eco de solidão. Mas por dentro, eu ardia como uma chama. A transformação estava a caminho. Confrontar Carlos poderia acabar com sua carreira. Mas e se fosse eu quem saísse vitoriosa? No fundo da minha mente a decisão se formava como um prenúncio de mudança. Eu tinha que agir antes que o tempo escorresse entre meus dedos. As vozes sussurrantes dos colegas pareciam um chamado para a ação. Olhei para a porta do RH. Meu coração acelerou. Percorri os detalhes da sala. Paredes brancas, uma mesa rígida ao centro, cidadãos comuns sendo sacrificados no altar da Maima. O tempo foi se arrastando, cada segundo ecoando em minha mente, assim como os através das paredes. A ideia se solidificou. Usar o que eu tinha gravado não como uma arma, mas como um escudo. A adrenalina percorria meu corpo. Então, o telefone tocou. Um nome familiar piscou na tela. Um convite que poderia mudar tudo. Iria responder? Uma decisão maior estava prestes a se desenrolar. Minha vida, dentro daquela sala fria, estava prestes a ser o palco de uma batalha que ninguém esperava. E a pergunta que me queimava: eu tinha coragem para a luta? Clamor do desconhecido. O futuro à minha frente. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele. Estava tudo em silêncio, como se o mundo tivesse parado enquanto eu observava Carlos sair do escritório. O homem passava como um furacão, e eu aqui, uma folha seca à mercê do vento. Meu nome? Laura. Tenho 34 anos e por um bom tempo estive no controle da minha vida, mas agora era diferente. A atmosfera estava pesada, me sentia pequena, como se cada olhar na sala de espera estivesse grudado em mim. Eu não precisava de olhares para saber que eles estavam pensando. A coitada da Laura. Sussurros e murmúrios eram como ecos que reverberavam em meus ouvidos. Lembrei da primeira vez que entrei naquela empresa, cheia de esperança e sonhos. Achava que com muito trabalho e dedicação, poderia construir uma carreira sólida. Meu vestido novo e brilho nos meus olhos. Quase 12 anos depois, e aqui estou eu, lutando para me manter de pé em meio a esse jogo de poder. Naquele corredor amarelado, as estampas das máquinas de café e os papéis amontoados na mesa pareciam gritar por. Agora era um campo de batalha, onde a ambição se transformava em veneno. Respirei fundo naquelas paredes brancas e frias. A monotonia era sufocante. Olhei pela janela, num reflexo de minha própria imagem nas vidraças. Cabelos curtos e despojados,
um blazer que já tinha visto dias melhores. Me lembrei da infância. Brincava de ser presidente em casa com os meus bonecos, já sonhando em mudar o mundo. Como o tempo passou rápido. Agora, a única mudança que eu via era essa opressora bolha corporativa cheia de promessas não cumpridas e cinismo. Mas havia algo diferente hoje. O telefone havia tocado e, quando olhei para o display, meu coração disparou. Era um nome que poderia mudar tudo. A Ana, uma amiga de muito tempo. Trabalhava no setor de comunicação e sempre teve um jeito especial de se colocar no lugar das pessoas. Laira pode não ser perfeita, mas ela é forte, ela diria. E a força era algo que eu precisava redescobrir. Eu hesitei, e não sei bem porquê. O instante parecia ir. Os colegas começaram a se dispersar, cada um retornando às suas rotinas. Mãos em teclados, papéis sendo organizados, e eu, ainda paralisada, como se meus pés estivessem grudados no chão. A pressa parecia estar em todo lugar, mas eu permanecer ali, à beira de um abismo, sem saber qual seria o próximo passo. Decidi que não poderia deixar Carlos ganhar essa. Na verdade, eu sabia que precisava agir. Mas com que força? Havia dias em que a rotina trazia uma sensação de segurança. Ver o tempo passar em meio a tarefas, e-mails e reuniões. Havia conforto nas pequenas coisas, como o cheiro do café fresco que sempre invadia o ambiente pela manhã, ou as conversas fúteis na hora do almoço com a Estela e o Marcos. Mas essas pequenas alegrias estavam ameaçadas, e a ideia da gravação balançava na minha mente. Não seria uma arma. Não queria ser a vilã da história. Queria apenas proteger o que construía ao longo desses anos. Não estava pronta para aceitar a derrota. Carlos poderia ser a Tank. Aquele nome novamente. Ana. O convite à ação. Eu não estava apenas vivendo uma crise profissional. Estava na linha tênue entre me perder e me encontrar. O que eu estava disposta a arriscar para mudar essa maré? Olhei novamente para a janela. A cidade lá fora continuava em movimento, apesar da tempestade que estava se formando dentro de mim. Esta poderia ser a minha última chance de me libertar daquele ciclo vicioso. Mas agir no impulso pode ser arriscado. Teria eu a coragem de usar essa gravação? O coração acelerado e as dúvidas não saíam da minha cabeça. Levantei, sentindo a energia fluir novamente, como se algo dentro de mim tivesse mudado. Cada passo em direção ao meu destino agora carregava o peso da decisão. Carlos achava que poderia me controlar, mas e se eu estivesse prestes a revelar uma parte de mim que nem eu mesma conhecia? Eu guardava segredos, um plano silencioso, e talvez, apenas talvez, eu não tinha certeza. O que eu sabia é que não seria apenas mais um dia na sala fria daquela empresa. Algo estava prestes a mudar, e essa mudança poderia ser devastadora ou libertadora. O telefone continuava a piscar e meu coração batia mais rápido. Decidi, era hora de agir. Lembro de como minha vida era antes de tudo isso, como se fosse um filme de lembranças que ainda não perdi. Antes de Carlos lançar seu veneno, havia um tempo em que eu era só Laura. Uma mulher cheia de sonhos, caminhando com propósito. Aquela fase em que eu me olhava no espelho e via alegria em minhas próprias conquistas. Acordava cedo, tomava um banho demorado e deixava a água quente correr pela minha pele, como uma forma de renovar as esperanças para mais um dia na empresa. Fazia o café com a certeza de que o aroma me daria energia. A vida era simples, mas cheia. Eu tinha amigos que me apoiavam, colegas de trabalho que compartilhavam risadas durante o intervalo. Estela e Marcos eram minhas âncoras. Meticulosamente escolhia minhas roupas. Queria que a impressão de quem olhasse para mim fosse de uma mulher forte. Tinha um sonho, um grande sonho, subir na carreira e fazer uma diferença. Ali estava eu, projetando meu futuro com energia. Mas então, as coisas começaram a mudar. Carlos apareceu. Ele tinha um jeito de falar que misturava carisma e poder. No início, eu o via como um mentor. Ele me apoiava nas reuniões
e valorizava minhas ideias. Senti um frio na barriga quando ele elogiou meu projeto em uma apresentação. Eu me lembro claramente daquele dia. A sala estava cheia e os olhares estavam voltados para mim. Laura, você realmente se superou, ele disse. Era tudo que eu precisava ouvir. No entanto, foi a partir daquela data que percebi que a luz que eu via nele era na verdade uma sombra, uma falsa luz. As pequenas insinuações começaram a aparecer. Carlos sempre tinha algo a dizer sobre a minha forma de trabalhar, como se quisesse moldar tudo ao seu jeito. A prim. O que mais doía era saber que ele, com toda a sua suposta experiência, não reconhecia o quanto eu havia lutado. Ao longo dos meses, suas palavras foram se tornando comentários mais cortantes. Comecei a me preocupar, não apenas em agradá-lo, mas em manter meu trabalho. Laura, você precisa se polir. O tom dele soava como um aviso de que eu não estava à altura do que era esperado. Esses comentários me atingiam em cheio. De repente, eu não era mais a Laura forte e determinada. Era uma sombra num ambiente tóxico. Carlos e eu trabalhávamos juntos nos projetos, mas a partir do momento em que ele passou a controlar cada movimento meu, uma tensão começou a pairar entre a gente. Cada olhar dele se transformava em uma faca nas minhas costas. E o que mais me machucava eram os sussurros dos colegas. Eles ficavam em silêncio, mas seus olhares falavam. Olhares que diziam que estavam com pena. E eu não queria pena, eu queria reconhecimento. As conversas com Estela mudaram. Você não é. A visão de ser uma mulher independente e realizada tornou-se um fardo. Com o peso da responsabilidade no meu trabalho, os dias passaram a ser um eco de inseguranças. Meu chefe estava se tornando um fardo, e ao mesmo tempo, minha vida pessoal começou a cobrar seu preço. Com as dificuldades no trabalho, o que antes eram almoços divertidos, agora se tornaram momentos de desespero para mim. Comecei a me preocupar com contas que se acumulavam. Uma conta de luz mais alta, a mensalidade da escola da minha sobrinha. Essas preocupações me deixavam angustiada. Eu não queria mais ser um peso. Comecei a me afastar. Reuniões que antes eram alegres, agora eram um cárcere, e cada ligação que não atendia parecia uma sombra maior dentro de mim. O tempo passou, e chegamos àquele dia fatídico em que tudo colidiu. O lançamento do projeto em que eu tinha trabalhado tanto. Carlos estava ansioso, mas não por minha causa. O foco dele era apenas em suas táticas para ganhar espaço. Senti que ele era uma amiga em comum nossa, e a sensação de traição percorreu meu corpo. O que estava acontecendo? Algo não estava certo. Voltei a olhar para o meu telefone, o nome de Ana piscava novamente. Meu coração disparou. Uma conversa que poderia mudar tudo. Lembrei-me do nosso último encontro, onde ela me disse, faça o que for preciso para se proteger. Era como se ela soubesse que algo dentro de mim estava prestes a desabrir. Mas e se eu estivesse apenas me iludindo? Aquelas conversas com Carlos que começavam a se transformar em gritos internos. E se o que estava acontecendo com ele e a minha amiga era só uma ilusão? O nó na minha garganta começou a apertar. O dilema crescia e eu tinha que enfrentar. As coisas não podiam continuar assim. Eu precisava descobrir a verdade e entender o que estava acontecendo com meu coração e mente. A sala fria agora se tornava um campo de batalha, e meus pensamentos estavam a mil. Era evidente que algo se aproximava, como uma tempestade preste. Precisava de respostas. Minhas inseguranças começaram a se transformar em vontade de agir e lutar. Eu não poderia me deixar vencer assim. Mas qual seria o preço que eu teria que pagar? Eu sabia que era o momento de enfrentar a verdade. O passado gritava por justiça, e eu estava prestes a dar o passo mais arriscado da minha vida. Confrontar Carlos ou simplesmente me deixar ser engolida pela sombra que ele se tornara. A decisão se aproximava, e o desconhecido dançava na minha frente. Agora tudo dependia de mim. E algo me dizia que a minha vida mudaria para sempre, pelo bem ou pelo mal. O dia começou como qualquer outro, mas havia algo diferente no ar. O som dos meus próprios passos ecoava, mais forte do que o normal no corredor. Eu estava tentando ignorar a sensação de que algo estava off, mas não consegui. A luz fluorescente piscava acima de mim,
como se estivesse tentando me alertar sobre o que estava prestes a acontecer. Confesso que minha ansiedade estava tão em alta que, assim que entrei na sala, um clima pesado me envolveu. Carlos estava a poucos passos de mim, mas sua presença parecia um abismo. Me sentei, tentando focar no meu trabalho, mas os pensamentos não paravam. Lembrei do que tinha acontecido na reunião anterior, quando ele simplesmente desconsiderou minha proposta, sem nem mesmo olhar nos meus olhos. Não era a primeira vez que eu me sentia assim, mas a cada vez que isso acontecia, a dor aumentava um pouco mais. O que estava acontecendo com aquele homem que antes parecia tão encorajador? Enquanto isso, as conversas ao meu redor continuavam. Estava difícil ouvir os sussurros dos colegas, mas captava palavras soltas. Laura, instável, confiável, momento difícil. Cada uma dessas palavras era como uma lâmina, cortando cada vez mais fundo. Eu me senti exposta, como se todos soubessem o que se passava por dentro. Como eu gostaria de poder gritar, mas só consegui segurar o lápis com um pouco mais de força, e meus olhos se fixaram. Uma parte de mim queria desabafar, contar tudo, mas eu não sabia como. Em vez disso, sorri de maneira forçada e fiz uma piada sobre o novo sabor do café. Marcos tentou participar, mas os risos não vieram. Stella me olhou e eu vi a dúvida em seu olhar. O silêncio se estendeu mais do que deveria e eu sabia que estava me escondendo. Mais uma vez, as conversas ao meu redor se tornaram insignificantes. Apenas ruídos, e eu mal consegui mastigar. Um nó se formava na minha garganta. O que tinha acontecido com aquela mulher forte que eu costumava ser? Eu não queria ser vista como a coitada da Laura. Queria ser respeitada. Mas naquelas horas solitárias que passava sentada à mesa, a verdade começava a se tornar um peso insuportável. Eu tinha a sensação de que Carlos estava trabalhando contra mim, e isso me incomodava. Após o almoço, algo no corredor chamou minha atenção. Carlos conversava com outra colega, e mesmo a uma distância, pude perceber a forma como ele gesticulava. Ele estava tão mesmo animado assim em relação a ela? A insegurança tomou conta de mim. Naquela tarde, a tensão aumentou. Ao receber um e-mail dele, onde ele me instruía a revisar uma apresentação, um frio percorreu minha espinha. Fiz questão de colocar um que tem mais a ver com o que precisamos. Verifique se não está confuso. Foi tudo o que ele escreveu. Senti uma raiva contida. Ele não estava apenas desconsiderando meu trabalho, mas estava também me menosprezando, como se eu não fosse capaz de fazer algo sem a ajuda dele. E o pior, parecia que isso se tornava normal. A ideia de buscar uma conversa direta passou pela minha cabeça, mas as palavras nunca pareciam certas. O medo do que isso poderia acarretar me paralisava. Então, mantive a cabeça baixa e continuei a trabalhar. Enquanto visualizava a apresentação, a insatisfação aumentava. Eu sabia que as mudanças que ele sugerira não se encaixavam nas minhas ideias. O que me deixava mais irritada era a sensação de impotência. As interações se tornaram superficiais. Os risos que antes pareciam genuínos, agora eram apenas ecos de um passado feliz. Então, certo dia, algo mudou. Eu simplesmente não consegui ignorar. Enquanto trabalhava em uma nova tarefa, vi Carlos saindo novamente em direção ao escritório do RH. Ele sempre tinha uma conversa com alguém lá, e eu percebi que as interações se tornaram mais frequentes. Havia algo de estranho ali. O que ele estava tramando? O nó na minha garganta se transformou em um peso pesado. Eu sentia que algo estava errado. Fui até a baia de Stella, na esperança de conseguir um pouco de conforto. Você percebeu como ele está mudando? Não é só comigo, é com todo mundo, não acha? Stella hesitou. Não diria que, mas você tem razão. Ele anda muito diferente, quase tenso. A afirmativa dela não ajudou. Uma sensação de desconfiança e insegurança tomou conta de mim. O que está acontecendo com ele? E por que está sempre falando no RH? O medo de perder tudo, de ser desconsiderada, estava me consumindo. Tentei ignorar por um tempo, mas uma inquietação crescia.
O clima na empresa estava mudando rapidamente e os murmúrios de colegas se tornaram mais audíveis. Carlos não está confiando na Laura. O desempenho dela caiu. Cada palavra me atingia como socos. O que eu poderia fazer? Um sentimento de traição e desespero misturava-se em mim. Uma tempestade estava prestes a acontecer. Uma semana depois. Eu estava prestes a me preparar para mais uma reunião, quando meu telefone vibrou. Era uma mensagem de Ana. Laura, temos que conversar. Tem algo muito errado com Carlos. Essa frase fez o meu coração disparar. O que poderia ser tão sério? O clima na sala parecia se mover lentamente, enquanto tudo girava à minha volta. Respirei fundo, sabendo que estava prestes a mergulhar de cabeça em algo muito maior do que eu imaginava. Decidi encontrar Ana ao final do dia. A tensão se acumulava, como uma nuvem preste. O que exatamente Carlos havia feito? O que estava acontecendo com a minha vida? Rendeu-se a incessante dúvida. Mas a ideia de descobrir a verdade me impulsionou. Mal sabia eu que esta seria uma virada que eu nunca esperei. Quando cheguei ao café, me encontrei com ela e a expressão no seu rosto me fez sentir um frio na barriga. Antes que eu pudesse perguntar, ela começou. Laura, você precisa saber o que encontrei. É sobre o Carlos. O que seria? A urgência em sua voz me deixou em alerta total. Eu precisava saber. Como tudo pareceu mudar tão rapidamente. Naquele momento, tudo o que eu desejei foi que a verdade fosse apenas o que eu estava imaginando. Fui tomada por uma onda de insegurança e medo. Não podia mais ignorar. A batalha estava apenas começando. A conversa com a Ana me deixou em chamas, mas ao mesmo tempo preenchida de apreensão. Ela estava serena, diferente do que eu esperava. O olhar dela, normalmente tão vivo, estava nublado, e sua voz arrastava como um peso. O que será que ela havia descoberto? A verdade é que eu estou cada vez mais certa de que tem algo acontecendo entre o Carlos e você. Sabe, você não está sozinha nisso. Ela hesitou, como se estivesse pesando cada palavra. O silêncio ficou ensopado de mistério, como se algo estivesse prestes a explodir. Eu estava prestes a questioná-la, mas a expressão no rosto dela fez meu coração disparar. Com um gesto breve, Ana se inclinou em direção a mim, quase sussurrando. Obviamente, você sabe que ele está tentando te prejudicar, certo? Há rumores no escritório. Mas tem uma coisa que você precisa ver. Eu consegui colocar as mãos em alguns documentos e mensagens dele. Minhas palmas ficaram geladas enquanto ela falava. A adrenalina começou a correr pelo meu corpo. Uma parte de mim queria parar o que estava acontecendo, mas outra parte, mais forte, queria saber até onde tudo isso poderia ir. Eu precisava de respostas. O café estava cheio, mas um nó se formou na minha garganta. O que será que ele tinha dito? Estava em um limbo entre a raiva e a curiosidade. Assim que saí daquele café, o céu estava cinza, como se o dia estivesse refletindo o que se passava dentro de mim. Com certeza, o mundo todo parecia estar do avesso. Enquanto eu caminhava, a mente não parava de passar as palavras da Ana como um filme. O que eu faria com essa informação? O que eu diria para Carlos? Cheguei em casa e entrei apressada. Queria me certificar de que ninguém me seguisse. A cada passo senti o peso da expectativa nas minhas costas. Algo estava prestes a mudar e eu me sentia no centro da tempestade. Minhas mãos tremiam enquanto abri o computador. As mensagens e documentos estavam a um clique de distância. Enquanto o café esfriava ao meu lado, uma animação crescente se misturou ao susto que estava tomando conta de mim. O sinal do celular piscou e o coração acelerou novamente. Recebido. Era o texto da Ana. Eu abri os arquivos. Ele claramente falava de mim nas reuniões. A frustração subia como fumaça. Em algumas mensagens, ele descrevia como poderia desqualificar meu trabalho e sugeria que eu era uma candidata que tinha potencial, mas ainda imatura, insinuando que eu não era confiável. A dor foi cortante. A partir do momento em que a verdade se concretizou, uma onda fria percorreu cada canto do meu corpo. Aqueles comentários não eram apenas palavras, eram facadas diretas. O que mais eu poderia esperar de alguém que achei que me apoiava?
Mas ao mesmo tempo percebi algo surpreendente. Quando a dor se dissipou, havia um fio de frieza tomando conta de mim. A certeza do que Carlos estava fazendo era como um combustível em minha veia. Respirei fundo e senti uma calma interna que não havia experimentado em meses. A raiva poderia ser uma arma, e agora eu tinha uma estratégia. Com cada clique e rolar das páginas, meu plano começava a se formar. Eu precisei ter cuidado. Confrontar Carlos agora era Encontrei outras evidências em documentos que pareciam inocentes à primeira vista, mas elucidavam um padrão. Carlos estava manipulando as reuniões, desviando a atenção para suas ideias, enquanto eliminava as minhas. A sensação era como um soco no estômago e, ao mesmo tempo, um sopro de ar fresco. O telefone vibrou novamente. Era Ana. Laura, você conseguiu ler tudo? Eu sugiro que você esteja pronta para agir. O impulso de projetar minha voz e gritar sobre a injustiça quase me venceu. Mas eu não queria ser impulsiva. Cada segundo contava. Precisava ser estratégica agora. Com isso eu mal consegui dormir. A noite não trazia o alívio, apenas mais perguntas. Como eu lidaria com toda aquela desconfiança e mágoa que se acumulavam? O que se passaria pela cabeça de Carlos quando chegasse a hora de me confrontar? Eu não podia deixar que ele pensasse que eu era fraca. Ele estava subestimando minha capacidade de lutar. Na manhã seguinte, a rotina se desenrolou como uma sombra Com a voz mais firme, enfrentei Carlos ao me aproximar dele. Senti os olhares intrigados dos colegas sobre mim. Carlos, precisamos conversar. A afirmação soou mais firme do que eu imaginava. Ele me lançou um olhar desconfiado, mas o que eu via refletido em sua expressão foi a insegurança. Naquele momento, eu sabia que havia algo diferente no ar e que ele poderia estar começando a sentir que o controle estava escapando de suas mãos. Ele franziu a testa. Agora? Não temos tempo para isso. Estou muito ocupado. Respirei fundo, disfarçando todas as emoções. Isso pode esperar. Eu preciso que você ouça. A voz saiu mais confiante do que pensei que conseguiria deixar. Aquela não era a primeira vez que me sentia insegura ao falar com ele. Mas hoje eu não estava tendo uma conversa qualquer. Algo estava prestes a mudar. Mas antes que eu pudesse puxar toda a atenção para o centro da cena, Carlos começou a andar e eu o segui. A mente em rodopios. O clima no escritório era opressivo. A emoção a jato e o coração pulando no peito, mas a mente não parava de pensar. Eu tinha um plano. Uma última peça do quebra-cabeça para encaixar. E nesse tabuleiro, Carlos pensava que tudo estava sob controle. Mas, na verdade, Tamaré estava mudando e ele não tinha a mínima ideia. Ao entrar na sala com ele, vi as paredes brancas refletindo incertezas. O ambiente já estava pesado. Mas o silêncio que caiu fez a situação parecer ainda mais tensa. Tranquei a respiração. Era ali que tudo se desenrolaria. Mas antes de começar, percebi que era hora de conter as emoções. Eu não estava ali para brigar ou enfatizar minhas fraquezas. Estava ali para reverter o jogo. Só então Carlos virou-se para mim com uma expressão que mesclava superioridade e desdém. Ele não sabia. O plano estava sendo arquitetado em silêncio. As cartas estavam na mesa, mas eu precisava dar o próximo movimento. Conexões estavam sendo feitas, e a verdade seria revelada. Mas primeiro eu tinha que garantir que ele achava que estava no controle, mas havia um novo jogo em andamento. E não sabia ainda, mas seria eu quem puxaria as cordas dessa vez. O campo de batalha estava definido, e a próxima jogada seria decisiva. O futuro estava prestes a se desdobrar. A expectativa crescia, e quando eu pensava em tudo isso, apenas uma certeza me preenchia. Um novo tempo estava prestes a florescer em meio ao caos. E eu não estava sozinha nessa luta. O dia seguinte começou sem que eu conseguisse relaxar. Eu não só acordava tensa, como também me sentia presa em um ciclo interminável de angústia. O pesadelo de ter que lidar com Carlos se tornou minha rotina. Caminhar pelo escritório já era um desafio. Cada olhar, cada murmúrio que eu ouvia parecia carregar um peso a mais. Enquanto arrumava a minha mesa, as mãos tremiam um pouco. O café que eu estava preparando
parecia mais amargo do que nunca. Corri até a sala de descanso e peguei um copo d'água. O frio do vidro contra minha pele me fez lembrar que o que eu precisava fazer era simples, porém arriscado. Criar um dossiê que mostrasse todo o seu comportamento manipulador e as evidências de como ele estava me prejudicando. Sentei-me à minha mesa e comecei a compilar. Olhei para meu celular, arrumei a tela e comecei a revisar as mensagens que tinha enviado e recebido. Cada conversa parecia mais demolidora, como se eu estivesse escavando um buraco profundo de verdades que eu precisava que fossem vistas. As mensagens que eu recebi, o desprezo que nunca tinha conseguido expressar, tudo se tornou parte do jogo. Com as provas em mente, fui ao meu computador e abri uma pasta nova. Batizei-a de Carlos Provas, criando uma pequena biblioteca de registros. Tive que controlar a ansiedade enquanto clicava em criar novo documento e comecei a estruturar tudo. Cada passo era deliberado. As evidências se aglomeravam nas páginas. Cada relato meu se tornava mais poderoso. Enquanto isso, meus colegas se dispersavam pelo escritório. Ali, ao longo da tarde, gerenciei outro movimento. Fui ao canto do escritório onde podíamos usar a impressora. Meus nervos estavam à flor da pele enquanto aguardava os papéis saírem. Eu estava cercada pelas máquinas que apitavam e chiavam. Até que, finalmente, a impressão chegou. Cada folha parecia um trecho da minha liberdade. Eu peguei os papéis impressos e escondi-os na pasta do meu computador. Uma sensação de alívio misturada com apreensão tomou conta de mim. Na primeira pausa, busquei um tempo para falar com Stella. Era a minha melhor amiga, e o que eu realmente precisava era de uma testemunha de tudo o que estava prestes a acontecer. Sentamo-nos em um cantinho afastado, longe dos olhares curiosos. Ela sorriu para mim, mas logo seu sorriso se apagou. Laura, o que está acontecendo? Você parece diferente. Perguntou com a preocupação nos olhos. Respondi com um suspiro profundo, buscando coragem. Stella, eu preciso de você. Carlos está tramando algo contra mim. E eu estou aqui. Seus olhos brilharam com uma mistura de surpresa e apoio. Claro, o que você precisa? Conversei sobre como precisava dela para revisar as anotações e as mensagens. Um indicador de que a cozinha corporativa estava cheia de veneno. Sabia que não poderia contar com o silêncio dos outros. Essa oportunidade tinha que ser aproveitada. Stella me garantiu que me ajudaria da melhor maneira possível. Voltando ao meu lugar, a energia de apoio que vinha dela instantaneamente me reanimou. A duração daquela conversa me deu forças para continuar. Pude sentir que havia apoio ecoando em alguém que significava muito para mim. A luta era pessoal, mas agora estava cercada por uma rede que não me deixaria cair. À medida que os dias avançavam, me vi coletando mais informações. Ao invés de me tornar invisível no escritório, passei a me movimentar com mais cautela. Conversas discretas, buscando opiniões de colegas sobre os rumos da empresa, tentando captar detalhes que poderiam me fortalecer. Uma tarde, ao sair da sala, levei um momento para pegar meu celular e decidir agir. Cliquei em um aplicativo de gravação e comecei a registrar minha voz. Hoje eu vou conseguir. Era um desabafo, uma expressão do que estava formando dentro de mim. As palavras saíram com um fio de esperança, uma marca no tempo que eu não queria esquecer. Lembrei-me então de todas aquelas conversas sobre a mudança de vibe de Carlos. Ele era mais que um chefe, estava se tornando um patrão sombrio que manejava o jogo a seu favor. Precisava me proteger. Em outro momento, ao examinar uma das comunicações que ele trocou com o RH, me deparei com detalhes que revelei a Stella. Minhas mãos tremiam, mas a descrição que fiz esmagava qualquer sentimento de insegurança. Conversei devagar com a Stella sobre a importância de ter um advogado especialista em assédio corporativo. A ideia de investigar a possibilidade de tomar uma ação era aterrorizante, mas essencial. Eu quero que você marque uma consulta. Comecei a organizar minha vida fora do escritório. O meu ambiente de casa tornou-se o meu refúgio silencioso, onde eu poderia organizar meus pensamentos. Para ser sincera, havia dias em que as dúvidas voltavam. Medos de ser descoberta. Medos de que Carlos pudesse ele mesmo perceber.
Mas cada gesto que eu fazia, cada print que eu armazenava, estava se juntando para formar uma fortaleza. Mais tarde, minha vida familiar se tornou um pilar. Convidei minha mãe para jantar, algo simples. Era uma conversa leve, mas dentro de mim uma revolução estava tomando forma. Assim que me despedi, o telefone vibrou novamente. Era uma mensagem de Stella. Laura, você precisa ver isso. É sobre Carlos. Um frio cortou meu corpo. O que poderia ser? A ideia de que ele pudesse estar um passo à frente me deixou inquieta. Ao abrir a mensagem, o coração disparou. Havia uma foto anexada. Carlos em uma reunião, visivelmente em uma conversa animada com o advogado. Cada segundo passaram como se fossem horas. O que ele estava discutindo? Eu não estava mais segura. E agora? O que ele realmente planejava? O desespero se mesclou novamente com um foco renovado. Como ele poderia estar tramando algo contra mim e eu sequer soubesse o que era? Ele parecia pronto para dar um golpe. E ainda havia um plano, um movimento inesperado que poderia mudar tudo. A sensação de proteção me dominava, mas ao mesmo tempo me deixava alerta. O cenário parecia cada vez mais desfavorável. Como eu ia reagir? O que eu faria com essas informações? Agora não existia mais apenas o medo de ser descoberta. Carlos estava, de fato, começando a levantar questionamentos, e eu não poderia ignorar esses sinais. Acionei a calma em mim, embora uma tempestade estivesse se formando. Sabia que a cada dia que passava, eu corria riscos. A incerteza continuava a crescer. Meus passos se tornavam mais pesados e, no entanto, havia uma nova determinação infundida em cada fibra da. No fundo, uma coisa era clara. A batalha estava apenas começando. Mas, menino, como logo me preparei para agir, um novo obstáculo surgiu. E a pergunta que me atormentava era: eu estava preparada para enfrentar o que estava por vir? Acordei com o coração acelerado. Era o dia. Finalmente o dia que eu havia planejado. Olhei para o espelho e vi o reflexo de uma mulher que estava prestes a fazer história. A história da minha vida. As olheiras eram um lembrete das últimas noites sem dormir, do peso que eu carregava. Mas por trás da tensão havia uma chama acesa. Eu precisava ser forte. Enquanto me arrumava, revisei mentalmente meu plano. O grande evento da empresa estava prestes a acontecer. Uma reunião anual em que todos estariam presentes, dos diretores ao pessoal do RH. Uma oportunidade perfeita para expor Carlos. Queria uma plateia. Precisava que todos vissem quem realmente ele era. A jogada era arriscada, mas se não fosse agora, quando seria? Meu coração disparava ao pé. Cheguei ao trabalho mais cedo, ansiosa para me preparar. A sala principal onde a reunião aconteceria já estava sendo decorada. Banner da empresa, mesas organizadas, tudo com aquele cheiro de café que preenchia o ar. Meus colegas iam e vinham, mas eu estava focada. Minha mente girava, e ao olhar pela janela, vi o céu claro. Era o meu dia. Olhei os materiais que havia organizado no meu computador, os prints das mensagens de Carlos, os e-mails que eu coletei e, principalmente, as gravações. Eles eram minha proteção, meu escudo contra qualquer ataque que ele pudesse tentar. Respirei fundo e passei as mãos pela mesa, sentindo a textura fria do teclado. O tímido aperto na minha garganta mostrava que a tensão estava próxima de seu ápice. Cada minutinho que se passava parecia uma eternidade. Fui até a cozinha em busca de um pouco de café. Meus colegas estavam lá, mas a conversa não fluía. Todos pareciam suspiros de ansiedade. Olhei para Stella e, com um gesto, ela me pediu para. Quando o relógio marcou a hora, todos começaram a se dirigir à sala de reuniões. O lugar estava abarrotado. Eu sentia o peso das expectativas. O tumulto crescia. O som das vozes caía quando Carlos entrou. Sua presença forte dominava o ambiente. No fundo, uma parte de mim se perguntou como ele conseguiria se livrar daquilo. Mas agora não era a hora de dúvida, era a hora de decisão. O evento começou. Algumas apresentações, discursos e um clima amigável. Mas tudo estava prestes a mudar. Quando chegou a minha vez de falar, meu coração parecia um tambor. Levantei-me lentamente e caminhei até o microfone. O rosto de Carlos me encarava.
com meio sorriso que tentava esconder a insegurança. Olá a todos. Hoje eu quero falar sobre algo importante. Minha voz soou firme, mas rasteira. A cada palavra sentia a energia do ambiente mudar. Olhares curiosos começaram a se voltar para mim. Senti vontade de correr, mas respirei fundo. Não é apenas sobre os resultados da nossa equipe, mas sobre um comportamento que não deve ser mais tolerado. O ar ficou pesado. Carlos franziu a testa, tentando ignorar o que estava prestes a acontecer. Segurei a pasta com força, mas não deixei que meu nervosismo me dominasse. Eu estou aqui para expor a verdade sobre as atitudes de Carlos, comprovadas e documentadas. O murmúrio na sala começou. Uma onda de murmúrios de estranheza. Eu continuei. Apresentei as mensagens e os prints que tinha coletado. Cada um deles revelando as palavras cruéis que Carlos havia dito sobre mim e sobre meu trabalho. Eu não sou instável, como ele diz. O que vejo aqui é um padrão de manipulação que precisamos abordar. As reações foram várias. Olhares de surpresa, alguns de apoio. Mas o rosto de Carlos, o dele era um misto de raiva e espanto. Ele tentou interromper, mas fui mais rápida. Carlos, por favor, deixe-me concluir. Ele me encarou, uma mistura de indignação e desprezo. A quê? Tudo isso precisa ser exposto para que possamos avançar como equipe. Aquela frase me deu uma coragem que eu não sabia que tinha. Vi alguns sorrisos e gestos de apoio. No fundo, sabia que minha luta era coletiva, não só minha. O direito à dignidade e respeito estava em jogo. Senti novamente o peso da responsabilidade em cima de mim. Mas o desejo de liberar a verdade sobre Carlos era ainda maior. Ele tentou se defender. As palavras dele eram apressadas e confusas. Isso não é verdade. São apenas mal-entendidos. Olhei diretamente nos olhos dele. Entenda, isto não é um mal-entendido. É a documentação da sua manipulação. E você não pode negar que as suas ações têm afetado não só a mim, mas a toda a equipe. A sala ficou em silêncio. Era palpável a tensão no ar. Alguns murmúrios de aprovação surgiram. A coragem começou a aumentar. Olhei para as expressões de compaixão espalhadas entre os colegas. Aquilo me deu gás para continuar. Esta é uma questão sobre ética profissional. E eu não sou a única que sente isso. Laura, você não tem provas suficientes, Carlos gritou, tentando desviar a culpa. Mas não estava mais sob controle. A minha verdade estava sendo apresentada com dignidade. Um olhar de incredulidade cruzou alguns rostos. O medo leu-se nas expressões deles. A tensão na sala também tinha o peso da curiosidade. Alguns já começavam a se questionar sobre o que teriam presenciado ali. Mas as evidências falavam por si. Carlos não é só meu problema. Ele é um problema para todos nós, declarei. Estou aqui para fazer com que nossa equipe mude, que lutemos por um lugar em que o respeito e a transparência sejam a prioridade. As reações começaram a se intensificar. Algumas pessoas ficaram de pé, outras sussurraram entre si, mas havia um sentimento crescente na sala. A ideia de apoiá-la, de se unir contra uma força opressora, isso estava começando a tomar forma. Essas acusações são infundadas. Você não pode fazer isso. Ele olhou para os colegas, mas não encontrou amparo. Eu já fiz, e as consequências precisam ser vistas. Isso soou como uma música suave, como se a sala estivesse se unindo contra ele. Carlos, a figura tão temida e intransigente, estava agora exposto, e eu poderia sentir que a Tid estava mudando. Mas antes que eu pudesse continuar, um rosto conhecido apareceu na multidão. Ana. Era como um sopro de esperança. Ela se levantou lentamente. Desculpe interromper, mas eu também tenho algo a dizer sobre Carlos. Ela caminhou até o microfone com uma confiança surpreendente. Os olhares se voltaram para Ana. O ar pesou novamente. O que ela tinha a revelar? Um frio na barriga me invadiu. E o que Carlos estava prestes a fazer agora? Enquanto Laura estava lutando para expor a verdade, eu colhi informações que também provam que este ambiente tem sido prejudicial para muitos, disse Ana. Firme. Carlos manipulou o informe. Nesse momento, a sala virou uma erupção. Uma onda de murmúrios, alguns de aprovação, outros de choque. O que mais poderia ser revelado? Meu coração estava na boca.
As peças do quebra-cabeça estavam se juntando, mas o que mais poderia sair daquela caixa? Carlos ficou pálido. Ele estava sendo encurralado. Vocês não podem acreditar nisso. Eu sou o chefe aqui. Sou eu quem movimenta as coisas. Ele estava visivelmente em desespero. E eu simplesmente observei. Uma sensação de vitória crescendo dentro de mim. Você não pode mais controlar essa situação. O que está claro é que estamos todos fartos de seu comportamento. Podemos ser melhores que isso. Ana gritou, sua voz ecoando pela sala. Outros começaram a se levantar também. Mais pessoas unindo forças contra o que Carlos havia orquestrado. E então eu vi. Aqueles rostos preocupados começaram a se iluminar com a verdade. Era uma revolução pessoal e profissional. Era como se a sala estivesse pulsando e eu sentia a adrenalina tomando conta. Nós éramos uma força e juntos fazíamos barulho. Carlos tentou se contrabalançar, mas sua expressão era de medo e alucinação. Ele não sabia mais o que fazer, e eu percebi que a reviravolta que esperava havia finalmente se materializado, e não só por mim, mas por todos nós. Mas então, no meio do grito coletivo de superação, a porta se abriu novamente. Um homem alto entrou. Era o diretor da empresa. Ele olhou ao redor, chocado, o silêncio tomou conta, enquanto todos nós o encarávamos. O que ele poderia dizer? O que ele tinha em mente ao ver a cena? Carlos cedeu um respiro nervoso. A pressão que pesava sobre ele se intensificou. E mais importante, o que esse novo jogador traria para o nosso conflito? Meu coração disparou novamente. O futuro estava nas nossas mãos, e os olhares agora se voam. O que viria a seguir? Eu precisava saber. A batalha havia começado e o jogo estava longe de terminado. As luzes da sala de reuniões estavam ofuscantes. Eu ainda podia sentir a adrenalina pulsando nas minhas veias, mesmo depois de tudo o que havia acontecido. O corpo tremia de excitação, mas também de medo. A revelação tinha tomado espaço, descortinado a verdade que Carlos havia tentado esconder. E enquanto ele balbuciava palavras confusas, naquela sala cheia de olhares, eu sentia que a batalha estava longe de ter terminado. Carlos tentava reverter a situação, mas cada tentativa parecia mais risível do que a anterior. Ele olhava em volta, buscando apoio. Os olhares dos colegas, que antes o reverenciavam, agora estavam cheios de desconfiança e repulsa. Minha única vontade era gritar: "Viu? Viu como ele é?" Mas apenas me mantive em pé, firme, expirando com um misto de orgulho e raiva. Os murmúrios começaram a correr pela sala. Era como se todos estivessem despertando de... Cada frase deixava uma marca em mim. Estela estava ao meu lado, os olhos arregalados, cheia de emoção. "Você conseguiu, Laura! Você realmente conseguiu!" Ela sussurrou, e isso me encheu de uma alegria absurda. Carlos, no entanto, estava se desmoronando. Vi a expressão de deboche que cercava seu rosto ser substituída por uma de verdadeira apreensão. Os colegas começaram a se dispersar, uns ligando para o RH, outros cochichando entre si. O clima mudava rapidamente, e eu sabia que ele não conseguiria mais ignorar a tempestade que tinha lançado. Depois que a reunião terminou, as conversas explodiram. Algo que antes tomava espaço por meio de sussurros, agora se tornava gritos. Fui cercada por colegas que vinham me parabenizar. Alguns até me abraçaram. Havia um senso de camaradagem ali. Finalmente alguém teve coragem de falar: "Estamos contigo, Laura. Ele não pode se safar dessa." A sensação era estranha e nova. Uma mistura de alívio, medo e felicidade. Mas uma voz de... E se ele tentar se vingar? Essas perguntas vinham à mente, mas eu precisava focar no que estava acontecendo. Os outros estavam começando a perceber o verdadeiro Carlos e que suas ações tinham consequências. As reações da equipe foram variáveis. Algumas pessoas se afastaram. Vi Juliana, que sempre foi próxima de Carlos, dar um passo para trás. A olhar que ela me lançou era de desapontamento misturado com uma avaliação. Ela não estava pronta para encarar a verdade. A pressão estava nítida. E, ao mesmo tempo, eu me sentia estranhamente isolada. Como se hoje eu tivesse me tornado, de alguma forma,
uma pária. Enquanto todos eram tomados por um frenesi de conversa, Carlos saiu da sala apressadamente, o semblante pálido como um fantasma. Discretamente procurei por ele nas saídas, mas não o vi novamente. O homem que estava em posição de poder agora parecia um homem fraco, derrotado pela própria ganância e falta de respeito pelos colegas. As horas seguintes foram assim, entre-o. Mais tarde, na sala de descanso, Stella e eu conversamos. O olhar dela estava cheio de apoio, mas também de preocupação. Você está bem, Laura? A pergunta estava em sintonia com o que eu sentia. A necessidade de alguém que compreendesse todo o fardo emocional que carregava. Eu estou. A resposta soou quase automática. O peso da situação ainda estava na minha cabeça. Então, o telefone vibrou. Era uma mensagem de Ana. Oi, Laura. Vi o que você fez. Estou tão orgulhosa. Tenho uma ideia que pode ajudar. Aquela mensagem foi um sopro de ar fresco. Meu coração deu um salto. Sabia que o que estávamos criando era uma torcida pelo que cada um poderia se tornar. Decidi que precisava responder. Vamos conversar. Quero saber mais sobre sua ideia. À medida que os dias se desenrolavam, ainda ressoava aquele evento impactante. O clima no escritório mudou, mas ainda assim havia uma tensão subterrânea. Conversas no almoço eram abafadas. As pessoas hesitavam em falar sobre Carlos abertamente. Outros, como Juliana, tornavam-se mais reservados. Tive um almoço tenso uma vez, quando ela tentou falar comigo. Era como se houvesse um abismo entre nós, mas eu não podia perder o foco. Eu fedia os olhares preocupados ao meu redor e os nervos em frangalhos. À noite, sentado na área da sala, as lembranças da apresentação jogavam em minha mente. O orgulho, embora diluído pelo medo das repercussões, não conseguia ser abafado. Ao meu redor, tudo havia mudado. As conversas antes despreocupadas sobre trivialidades passaram a ser pesadas. Cada palavra, cada gesto, pareciam agora um indício de alarde. Continuava recebendo mensagens de apoio, mas ainda não sentia que tudo aquilo era. Ele sempre foi cuidadoso, sempre preparou seus passos, e eu não sabia o que fazer depois. No entanto, uma ideia começou a se formar em mim. E se o que eu tinha agora fosse uma arma? As mensagens que Ana havia me enviado estavam se acumulando na minha mente. Aquela ideia que ela tinha poderia ser a solução. Mas o que isso significaria? Adotar uma nova postura? Mudanças? O que viria depois disso? Mais uma vez, as palavras de apoio e encorajamento trouxeram uma emoção inesperada. Talvez aquilo fosse uma forma de recomeço. Um caminho diferente no qual eu não me sentisse acuada. O que eu havia construído poderia ser ainda mais poderoso. Na manhã seguinte, você sabe o que isso significa? Será que a gestão está a par do que aconteceu? Essa pergunta fez alucinações de preocupação surgirem na minha mente. A situação estava prestes a mudar. E não estava certa se estava pronta. Troquei mensagens com Ana sobre o que poderíamos fazer e a ideia começou a tomar forma. Convidá-la para uma conversa clara e direta sobre os próximos passos poderia ser a chave para o que vinha. O que Carlos iria dirimir poderia ter consequências ainda maiores. E foi assim que era aquele dia. Assim que a reunião se desenrolou, eu sabia que Carlos havia se tornado um homem cercado, acuado por suas próprias mentiras. Quando chegou a minha vez, olhei pela sala e uma sensação diferente me pegou de surpresa. Eu não estava sozinha. Outras pessoas se levantaram ao meu lado. Era um sentimento de guerra. A unidade preenchendo o ar como uma corrente que não poderia ser quebrada. Foster pleito ir para o futuro, mesmo sabendo que Carlos ainda poderia estar à solta. Ele estava ali, parado, como uma sombra ameaçadora. Aquele olhar que outrora eu receava, agora me trouxe uma estranha percepção de poder. O que ele poderia fazer? As suas manobras não tinham mais poder sobre mim. E ao me apropriar do espaço, percebi o quanto tinha mudado desde aquele dia fatídico. Eu não estava mais presa ao papel da coitada da Laura. Estava emergindo como uma mulher forte, pronta para enfrentar os desafios que vinham pela frente. Mas a dúvida ainda pairava no ar. O que Carlos faria agora? A batalha não tinha terminado. E essa incerteza deixou um aperto na minha barriga. Mas ao mesmo tempo, uma nova esperança se acendia. E assim, na interseção do meu novo caminho, algo inesperado surgiu. Um novo projeto no trabalho,
algo que ecoava a possibilidade de crescimento. E com isso, uma dúvida e um sentimento de reivindicação começavam a se formar. O que exatamente isso significava? Eu não sabia, mas a única certeza que tinha era que a reconstrução da minha vida. Acordei naquela manhã sem saber o que esperar. O dia seguinte ao confronto com Carlos não foi fácil. As emoções ainda estavam à flor da pele e a atmosfera no escritório ficou pesada. Mas havia algo dentro de mim que pulsava. Eu havia finalmente falado, não apenas pelo que havia sofrido, mas por todas aquelas mulheres e homens ao meu redor que enfrentavam suas próprias batalhas. No impulso, peguei o celular e abri uma mensagem grupal que tinha com Estela e Ana. Vamos nos reunir? Precisamos discutir os próximos passos, escrevi. A resposta não demorou. Claro, tô dentro, respondeu Estela. Ana respondeu não só com palavras, mas enviou um gif de uma mulher empoderada levantando a mão. Isso fez meu coração aquecer. Nós estávamos juntas. O trabalho naquela manhã foi surreal. As vozes sussurrantes e olhares nervosos continuavam. Carlos não apareceu, e a pressão sentida pelos colegas nas reuniões subsequentes era palpável. O ambiente estava claramente mudado, mas havia um leve ar de liberdade que começava a chegar. Quando fui ao banheiro, algumas colegas que não costumavam falar comigo agora se atreviam a trocar sorrisos de apoio. Laura, você foi incrível. Precisamos de mais gente como você, disse uma delas, sem saber que o simples elogio era como um banho de sol após um dia nublado. Enfim, chegou o momento do nosso encontro. Reunimos-nos no café, que agora estava mais movimentado do que de costume. Ao nos sentarmos, a conversa fluiu naturalmente. Estela não perdeu tempo. E agora? O que vamos fazer? Isso não é só eu e você, Laura. Podemos usar essa onda para mudar a cultura da empresa. Palavras como mudar e cultura pulsavam em mim. Eu finalmente começava a ver um propósito nesse turbilhão. Ana, sempre pragmática, disse: que tal criarmos um grupo de apoio? Uma rede de mulheres que se apoiam. O brilho nos olhos das duas me deixou animada. A ideia de formar uma aliança genuína entre mulheres parecia tão poderosa quanto ser ouvida naquele dia fatídico. Logo começamos a planejar. O nome do grupo surgiu como uma faísca, Mulheres em Movimento. A ideia era que a gente pudesse se reunir semanalmente, conversar sobre desafios e buscar soluções. Setor por setor, eu e Ana decidimos que iríamos buscar histórias de sucesso dentro da empresa. Havia tantas mulheres incríveis que apenas careciam de visibilidade. Uma semana depois, nossa primeira reunião aconteceu. Eu estava nervosa. E se ninguém aparecesse? As vozes estrondaram quando a porta se abriu. Uma a uma, apareceram mulheres de diferentes idades e setores. A sala rapidamente se encheu, e um sentimento de pertencimento tomou conta de mim. Ao olharmos uma para outra, era como se pudéssemos sentir a energia e a necessidade de mudança. Conversei brevemente e expliquei por que estávamos ali. Houve um momento de si. E nós, mais do que ninguém, sabemos disso, declarei. A sala estava viva com entusiasmo, o apoio se formava, e naquele instante uma esperança genuína começou a brilhar. Antes de terminar, perguntei a cada uma que se apresentasse. Queria ouvir suas histórias, e à medida que cada uma compartilhava suas lutas, percebíamos que não estávamos sozinhas. Olhares solidários se trocavam ao longo da sala. Em uma conversa, uma mulher mais velha, Ana, levantou a mão e disse: eu já passei por isso, e posso te dizer que a força que encontramos umas nas outras é extraordinária. Não desista, não importe o que aconteça. As palavras dela ressoaram profundamente, como um manto que cobria cada uma de nós. Ao longo das semanas, o grupo se consolidava. A cada reunião, sentia que libertávamos algo mais dentro de nós. Ninguém estava sozinha. Passamos a organizar pequenas atividades, entre encontros, e incentivávamos mulheres a participarem de workshops e palestras que cresciam pela cidade. A rotina na empresa ainda era tensa e Carlos continuava fora de si. Havia momentos em que me sentia observada,
mas não a ponto de deixar de agir. Ele era um homem que tinha um histórico de poder, mas eu não estava disposta a isso. O grupo feminino se tornou meu refúgio, um espaço onde eu podia ser eu mesma e alimentar meu desejo por transformação. Mas a vida fora do escritório também passou a desabrochar. Eu havia percebido uma inquietude em mim que não sentia há muito tempo. O que mais eu poderia fazer? Comecei a explorar atividades que sempre sonhei, como a pintura. O simples ato de mergulhar em pincéis e cores me reconectou à velha Laura cheia de sonhos. Pintar não apenas me acalmava, mas também me fazia sentir viva. Meu círculo de apoio crescia. A mudança se espalhou como fogo em palha seca. Comecei a registrar meus pensamentos e mensagens de ânimo em postagens nas redes sociais. Pequenas discussões sobre a valorização feminina e a importância da união. O feedback foi o encontro de mulheres onde cada uma poderia trazer suas histórias e talentos. Estava muito animada, mas ao mesmo tempo nervosa, o que se encerraria com um divã de emoção. Convidamos especialistas, oferecemos palestras, debates. Tudo era preparado com carinho. O evento se tornou um símbolo de resistência. A repercussão foi enorme. No dia, a sala estava cheia, com mais de 100 mulheres presentes. Havia uma sensação palpável de empoderamento no ar. Na minha apresentação, revelei o que vivenciei com Carlos e como a luta individual poderia se tornar um esforço coletivo. As reações foram de aplausos e identificação. Ver mulheres se emocionando pela minha história era um sinal de que eu não estava sozinha. A minha jornada estava apenas começando, mas um inesperado desafio surgiu. No meio do evento, sobre a mesa, encontrei um envelope. Identifiquei posteriormente como uma notificação da empresa, com o logotipo e a assinatura de um advogado. O coração disparou. Notei que o meu era uma carta de represálias. A pressão aumentava. O que viria a seguir? O que eu faria? Enquanto todos estavam alheios e envoltos nas atividades, eu olhei para o envelope. Um misto de medo e coragem. Minha mente girava e uma pergunta me consumia. A luta valeria a pena mesmo assim? Estava pronta para continuar enfrentando a tempestade? O que aconteceria agora que minha vida estava prestes a entrar em um novo ciclo de superação? No fundo do meu ser, eu sabia que não havia volta. Era isso que eu queria. E mais. Cada passo da minha jornada seria um tributo à coragem de todas aquelas que lutaram antes de mim. No meio da empolgação da sala, vi Stella me olhando. Consegui sentir a energia dela. Ela sabia. Eu tinha que decidir se enfrentaria as consequências. E aos poucos, percebi que tudo o que fizera até aqui não era só por mim. Era pela luta de todas aquelas que estavam anônimas, mas que de alguma forma se inspiraram em mim. Meu coração inflou de atitude. A batalha estava apenas começando, e o que viria a seguir estava além da minha compreensão. Mas eu estava determinada a viver. Os meses passaram rapidamente desde aquele dia que mudou a minha trajetória. Olhando para trás, parece que foi um diferente universo. Aquele embate com Carlos se transformou em um divisor de águas na minha vida, e agora eu respirava um mar cheio de oportunidades. Hoje, estou sentada em uma mesa iluminada por uma luz suave, com uma xícara de chá quentinho ao meu lado. O café, meu fiel escudeiro, se tornou uma ótima escolha para momentos de introspecção. Não estou mais sozinha nessa jornada. O grupo Mulheres em Movimento cresceu e se solidificou como minha segunda família. Um laço que se formou a partir da nossa luta coletiva. Quando olhei ao redor, vi mulheres que antes mal se conheciam, agora conectadas e unidas por um propósito maior. Nos últimos meses, organizamos palestras, workshops e eventos com o apoio de empresas. Era uma chance de mostrar quem eu realmente sou e o que sou capaz. Não fiquei com medo de aceitar. Recentemente, recebi um e-mail do Departamento de Recursos Humanos me parabenizando pela minha contribuição e pela maneira como liderei a equipe na transição para um ambiente mais respeitoso e ético. Gentilezas assim aquecem o meu coração. Nunca duvidei que conseguiríamos, mas ver isso reconhecido oficialmente trouxe uma nova visão. Era a prova de que estávamos fazendo a coisa certa. Minhas finanças também começaram a se estabilizar. O aumento de responsabilidade
trouxe não só um novo desafio, como também um salário mais elevado. Ao olhar para o meu extrato bancário, não é mais a ansiedade que vejo, mas uma expectativa saudável. Agora, planejo experiências e viagens que sempre sonhei em fazer. Um final de semana em Paris ou uma viagem a Machu Picchu se tornaram mais do que um desejo. Tornou-se uma meta concreta. Sobre relacionamentos, o círculo ao meu redor se ampliou. Estela. Lembro de um evento recente que organizamos, onde cada uma compartilhou suas conquistas. O cenário era repleto de mulheres que reivindicavam seu espaço, cada uma mais empoderada do que a anterior. É avassalador perceber que minha luta agora inspira outras mulheres, não só no ambiente de trabalho, mas em suas vidas pessoais. Cada história compartilhada ressoava como um eco de coragem. O entendimento de que nossa força vem da união se instalou ali. Naquela lembrança, uma moça mais jovem me abordou. Laura, você me inspira a ser mais forte. Sua história fez com que eu me sentisse motivada a não aceitar mais qualquer coisa. E ali meu coração explodiu de alegria. Eu não poderia pedir mais. Naquele momento, percebi que sou capaz de fazer a diferença. Não era só sobre mim, era sobre criar um legado. É uma força que nos leva a lutar por um futuro melhor. E isso é um presente. Cada história de mulher começa e termina em uma jornada própria. Lembro-me de quando estava na minha Vejo a Laura que cresceu e se redescobriu. Com cicatrizes e tudo, é uma mulher que aprendeu a se valorizar, a se amar e a saber que merece tudo isso. Se deveria deixar um recado a todas as mulheres acima de 30 anos, que nunca é tarde para recomeçar. A vida pode ser um campo de desafios, mas a mudança é sempre possível, e nós temos dentro de nós a força poderosa para fazê-la acontecer. Uma frase que aprendi na jornada e que ecoa em minha mente é: não espere pela mudança, seja a mudança. Com essa mensagem poderosa, eu deixo aqui minha jornada. Não como um final, mas como um novo começo, de algo maior que se forma a partir disso, deixando o desejo de que muitas outras histórias se entrelacem pelo mundo. Lembre-se, cada uma de nós é uma guerreira, e juntas somos imbatíveis. E agora, para vocês que estão aqui comigo, quero fazer um pedido urgente. Não deixe de se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Isso é oportunidade. Então mesma.